Você já sentiu que quanto mais você tenta ser uma pessoa boazinha, prestativa, espiritualizada, mais parece que as coisas estão dando errado para você? Ou pior, que a sua energia simplesmente desaparece, como se alguém estivesse sugando ela de você? E se você é aquela pessoa que engole sapo, evita conflitos e diz que está tudo bem e na verdade não está, eu preciso dar um alerta muito importante para você. Você pode estar com a sua proteção espiritual completamente aberta, alvo fácil para espíritos negativos fazer o que quiser com você. E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que as pessoas boazinhas muitas das vezes são alvo fáceis para ataques espirituais. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou Jéssica Evel, terapeuta holística e analista comportamental DISC e ajudo mulheres no alinhamento energético para a abertura de caminhos. E se você está iniciando o seu despertar de consciência para a espiritualidade, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque aqui vai ter muito conteúdo para te ajudar a ressurgir das cinzas como uma fênix nessa nova jornada. E agora bora pro vídeo. Muitas mulheres fazem uma confusão muito grande quando o assunto é espiritualidade. Elas acham que tem que ser uma pessoa boazinha, espiritualizada e ser uma pessoa sem limite. Mas a espiritualidade, ela não é passividade. Ser luz não significa ser tapete de ninguém. No mundo espiritual, proteção exige uma coisa muito clara: limite. Pensa comigo. Se uma casa sem muro, sem porta, sem tranca, qualquer um pode entrar. Energeticamente, é exatamente isso que acontece. Quando você não sabe dizer não, quando você aceita tudo, quando você se cala para evitar conflitos. Imagina uma mulher cheia de filhos e aí eles crescem, viram adultos, você não coloca limite, aí fica aquela confusão entre os filhos, você aceita tudo que eles estão falando ou evita falar de uma coisa para o outro para evitar conflito, de vez de acabar com aquilo dali. É exatamente isso, você vira território público, você fica sem forças para lutar. É onde vêm os obsessores que colocam chips energéticos, dispositivos, entra larvas astrais na sua casa. Tamanha confusão pela sua passividade. Porque semelhante atrai semelhante e a sua vibração cai de uma forma que você depois fica sem forças para lutar. E sabe aquela pessoa também que passa o dia escutando o problema dos outros, chega em casa cansada, exausta, ou que não fala as coisas com medo de ser mal educada e acaba sugando e absorvendo toda aquela informação. Dentro da análise DISC, esse perfil comportamental é muito claro para a estabilidade. É um ponto de melhoria que nós temos que trabalhar, né? Parar de ouvir o problema dos outros, de sugar a energia do problema dos outros, porque querendo ou não, a gente está de alguma forma buscando entender o problema dos outros, estamos tentando ajudar os outros, quando na verdade a gente está agredindo a nossa própria energia. Por isso que a análise comportamental é muito importante dentro da espiritualidade também, né? A gente mudar o nosso tipo de comportamento, o nosso tipo de conduta, para não ser permissiva com as energias dos outros também, né? Porque a gente acaba absorvendo aquilo tudo pra gente. A gente acaba tendo a sensibilidade e a nossa vibração cai. E com isso vem todas as negatividades das outras pessoas para a gente. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar o nosso tipo de comportamento. E isso é tão importante quanto na nossa vida física como a vida espiritual, né? E agora vem a parte mais importante. A maioria dessas mulheres não agem por amor, né? Amor, afetividade a outra pessoa. Ela age por medo, medo da rejeição, medo do julgamento, medo de desagradar a outra pessoa. E isso gera uma energia muito ruim, que é a energia de culpa. E a culpa é uma das energias mais baixas que existe. Ela funciona como uma rachadura na nossa aura. E é por isso que as energias densas se conectam, sabe? Ela abaixa a frequência dela. Além de ouvir o problema dos outros, que já é uma coisa ruim, ela abaixa a frequência dela porque ela tem medo de desagradar a outra pessoa se ela falar que não está afim de ouvir naquele momento, por exemplo. E agora eu vou deixar uma imagem para você
E você nunca vai esquecer disso que eu estou falando para você. Por muito tempo, fomos ensinadas a seguir, a ser como ovelhas em um rebanho, perdendo nossa essência no caminho. Mas há um despertar, uma voz interior que questiona a trilha predeterminada, buscando algo mais profundo. Ela decide se afastar, sentindo a energia pulsante de sua própria verdade, uma força que a impulsiona para longe da conformidade. Essa energia cresce, transformando-a, não mais uma ovelha, mas uma guardiã de seu próprio poder. Seus olhos brilham com determinação, sua postura ereta, ela se torna protetora de sua essência mais pura. Na cena do clímax, a mulher está dentro de uma bolha de energia protetora, com as sombras tentando, mas não conseguindo penetrar. Com autoconfiança inabalável, ela afasta o controle, a diminuição, afirmando sua soberania sobre si mesma. Sua energia é seu santuário, proteja como um bebê recém-nascido. A verdadeira espiritualidade não é ser uma cordeirinha, uma ovelha onde o pastor guia e as outras pessoas te regem. Não é isso. Ser um cordeirinho indefeso. Ser uma cão de guarda. Você tem que ser uma cão de guarda amorosa, leal e fiel às suas energias, tá? Você tem que proteger o seu território interno. Você não pode deixar qualquer um entrar na sua energia. Isso é ser espiritualizada. É ativar o seu modo guardiã de dentro de você, proteger o seu campo como se fosse um bebê recém-nascido. Sabe aquele bebezinho indefeso que você tem que proteger para não cair da cama, para não bronquiaspirar, para não golfar, se engasgar? É a mesma coisa. Você tem que proteger a sua energia como se fosse um bebezinho recém-nascido. Proteja o seu campo. Isso é muito importante para quem está tendo o seu despertar de consciência, para quem está se espiritualizando, para não deixar ninguém entrar no seu campo e trazer energias negativas para você. Agora vamos para o que realmente importa. Uma técnica para mudar isso na prática. Para quem tem o perfil estável, isso daqui vai ser muito difícil, mas você tem que colocar dentro do seu comportamento, você tem que mudar isso. Tá? Aprender a dizer não é o primeiro tópico que eu vou falar aqui para você. Aprender a dizer não, mas não como algo comum. Eu não quero beber água. Não é isso. Você tem que exercer como se fosse algo espiritual. Para cada não que você disser, para aquilo que te drena, é um sim para sua energia. Então você vai falar: eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não vou ouvir os seus problemas, eu não vou fazer isso para você, eu não vou fazer comida para você, porque eu não quero. Isso está drenando a minha energia. Então, para cada pessoa que vier falar no seu ouvido qualquer tipo de problema, você vai falar: não, agora eu não posso, agora eu não estou em casa. Se for precisar mentir, você minta. Eu não quero ir hoje nessa festa. Ponto, estou doente, não quero ir. Hoje eu estou resfriada. Você não precisa. Eu sei que quem tem estabilidade, eu tenho, tem dificuldade de falar o não. Então você pode sim falar uma mentira. O que que tem? Qual é o problema? Né? Até você conseguir ter segurança para falar que você não quer ir porque você não gosta daquela pessoa. Você não vai ter coragem no início de falar isso. Então você pode sim mentir, não tem problema nenhum. Deus não vai castigar alguém que está omitindo uma informação, né? Você está omitindo uma informação. Você não quer ir por tal motivo. Então, uma mentira para uma coisa boa que é a sua energia, você não vai para o inferno por causa disso, tá? O inferno é um estado de consciência. O umbral é um estado de consciência. Então, se você tiver com a sua energia, sua consciência tranquila que você não foi, você não vai para o inferno nenhum e não vai acontecer nada de ruim com você. E até pode ser um- uma coisa boa, que de repente você poderia ter sofrido um acidente no meio do caminho, você não foi, porque você simplesmente ouviu a sua intuição e sua energia. Ponto. Reserve, preserve, seja um cão de guarda com a sua energia. Tá? Segunda técnica, corte energético. Feche os olhos por um instante. Imagine uma luz branca descendo pelo topo da sua cabeça, indo até os pés, como se fosse uma armadura no seu corpo, firme, forte, inquebrável, pulsante, como se visualizasse uma espada também nas suas mãos, cortando todos os fios invisíveis de pessoas que sugam a sua energia.
de situações que te prendem, de emoções que não são suas. Corte-as, corte tudo. E imagina essa luz branca descendo, pulsante, cortando tudo que não é seu, sem medo, sem culpa, tá? Tudo isso vibrando, sentindo no seu corpo todo. Sem culpa, tá, gente? Sem medo de fazer, sem medo de ser feliz. Eita, chega até a arrepiar. E por último, uma afirmação, tá? Grave essa afirmação. Minha bondade tem limite. Minha energia tem dona, tá? Minha bondade tem limite. Minha energia tem dona. Repete isso até o seu corpo acreditar, até você se arrepiar toda, até você entender que aquilo é verdade. Aquilo dali é verdade para você. Quando você fizer qualquer técnica, gente, você tem que acreditar que aquilo, mesmo que seja mental, mesmo que seja visualização da sua cabeça, você tem que acreditar, você tem que sentir. Essa é a sua verdadeira vontade, trazer ela para fora. Não é falar, eu sou grata, eu te amo, sou luz, sou pai. Não, você tem que trazer a vibração de dentro para fora. Você tem que visualizar a luz de dentro para fora. Você tem que falar de dentro para fora. Mesmo que às vezes você não precise balbuciar, você não precisa botar suas palavras para o vento ouvir. Você pode simplesmente sentir. É interno, é vibrante, é tenso, é prazeroso, é energético, é vibrante, é arrepiante. Até você vai fazer isso até você conseguir, tá? Não é da noite pro dia. Mas também você também não pode ficar moscando, né? Então vamos lá com isso, faça essas técnicas, façam com boas intenções, façam com positividade, que tudo vai dar certo. Tudo que você acreditar que é possível, que é verdadeiro e que está na sua energia, você faz que vai acontecer. Tenha fé, tá? A fé que vai te mover, independente de religião, A, B, C, D, 40. Não importa a sua religião. Você pode fazer, estar dentro do seu campo. Então, você pode fazer isso à vontade. Então é isso, pessoal. Se você se identificou, comente aqui embaixo. Eu retomo a minha autoridade. Eu sou uma fênix. Eu quero ver quem vai parar de se diminuir, quem vai começar a proteger a sua energia de verdade. E se você quer aprender a construir uma blindagem espiritual real, consistente, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilha para sua amiga aprender isso aqui tudo também. Porque no final não é sobre ser ruim com as outras pessoas, é sobre ser soberana com a nossa própria energia. Então é isso, até o próximo vídeo!